Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com os amados irmãos, amém. É bom rever os irmãos essa noite de domingo. Podemos também estar com os irmãos que estão online, poder, na noite de hoje, uma noite em que comemoramos então aí a proclamação da República, 15 de novembro de 2020, ao mesmo tempo que também hoje se deu aí democraticamente a escolha de todos os prefeitos e vereadores de todos os municípios desse Brasil tão grande. Então, na verdade, hoje é um dia bastante cheio, bastante significativo. Além do que também, hoje, nós estamos comemorando aqui os 110 anos da primeira Igreja Batista em Moreno, Pernambuco. E é interessante, irmãos, como eu tinha colocado uma nota aqui no Face, nas redes sociais, no Instagram, nós tínhamos colocado uma nota que talvez nunca na história desta igreja se teve um dia 15 de novembro nessas condições, de não podermos aqui realizar uma série de conferências, de também termos o impedimento por conta da transferência do dia das eleições, por conta da pandemia e tantos outros fatores que impediram, então, durante o decorrer desse ano. Então, nós nos sentimos tristes por não poder fazer o aniversário da igreja por esses dias, ao mesmo tempo que confortado por saber que a palavra de Deus está se cumprindo. Todas as profecias hão de se cumprir, e que tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus diz à sua igreja. Aqueles que não querem ouvir, não ouvirão nem verão, mas os que têm sabedoria vão ver tudo que Deus falou há de se cumprir. Há tempo para comemorar e há tempo para não comemorar. Então, é assim que funciona tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Ou seja, no tempo certo, na hora certa, tudo acontecerá. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder, junto com os irmãos, quer online, quer presencial, glorificar e bendizer o nome de Cristo Jesus. Quero registrar aqui também, irmãos, durante essa semana, a perca do pastor Marcos Ferreira, um amigo de faculdade, uma pessoa em que eu senti bastante a perca dele. Então, por esses dias, eu senti a perca do pastor Marcos. Ele pregou aqui, acho que ano passado, no aniversário da União de Homens. Foi nesse mesmo período assim, de outubro, novembro, né, irmão Zé Antônio? Foi setembro do ano passado, foi? Pronto. Então, ele pregou ano passado aqui. E ontem pela manhã ele veio a falecer com um câncer de fígado. Foi muito rápido, se descobriu e passou mal, foi muito rápido e veio a falecer
na manhã de ontem. Hoje foi o sepultamento dele, saindo o corpo lá da capela do Seminário Batista do Norte do Brasil, ali no Recife, na Padre Inglês. Então, a gente vê muitos outros colegas e pastores que têm partido e, de fato, a gente tem sentido, não só os pastores, por ser colegas de ministério, como também irmãos, músicos, regentes, pianistas e assim por diante. Que Deus nos conforte, Deus conforte a sua igreja nesses tempos tão difíceis. Mas gostaria, irmãos, de chamar você para que a gente pudesse, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos tão sombrios, pudéssemos aqui entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Um hino de louvor, de gratidão ao nosso Deus. E eu gostaria de chamar o irmão Daniel, regente na noite de hoje, para que a gente pudesse cantar o 456 do Cantor Cristão, fazendo com que possamos aí ter a chamada de gratidão. Vamos todos ficar de pé, irmãos? O estandarte é o título do nosso hino, 456. Cantemos, irmãos. O estandarte desta igreja, levantemos em temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sacrais enganadores. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sede então instrumento de salvar o pecador, pois a teres fiz o mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra verá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos?
Bendito Deus, nós te agradecemos pela noite de hoje, te agradecemos pela oportunidade de servir e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, por todos quantos estão agora nos ouvindo e nos vendo, e em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando, protegendo e nos livrando do mal. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão frios, por aqueles que estão afastados da comunhão da casa do Senhor, que por estes dias sintam o calor do Espírito aquecendo e fazendo com que despertem para ver e ouvir a voz do Senhor. Assim, ó Deus, pedimos também pelas famílias enlutadas, te pedimos por tantas pessoas, ó Deus, que estão chorando agora pelos seus entes queridos. Também colocamos, ó Deus, pastores, irmãos, ministros do Evangelho, mensageiros do Evangelho, aonde quer que estejam, aqueles que também, ó Deus, tombaram, aqueles que faleceram e suas famílias também estão enlutadas. Pedimos por todas elas, pedimos que o Senhor conforte, ajude nesses momentos de sofrimento. Assim como também, ó Deus, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, aqueles que estão, ó Deus, passando por situações de não ter nem o que comer em casa. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos por todos eles. O Senhor que visita as casas, o Senhor que entra e sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, sabe o que está neles de mais secreto e contidos. Assim, ó Deus, te apresentamos e sabemos que o Senhor, de fato, é providência. O Senhor é Deus zeloso, Deus com a sua igreja. Assim, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Pode reverter toda e qualquer situação por meio da fé daquele que é o Senhor e consumador de todas as coisas. Assim também confiamos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. De sentar, irmãos, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero aqui lembrar e saudar os bairros da Coab, João Paulo II e também Alto da Liberdade. Esses bairros que estão sendo contemplados também pelo sistema de som. Muitos irmãos também têm ouvido as mensagens, não pelas lives, mas pelo sistema de som que está amplificando e levando a mensagem, os hinos, louvores, até a casa de muitos irmãos e também amigos nestes bairros. Deus continue abençoando estes bairros, assim como também queremos agradecer a Deus pelos irmãos ouvintes, tanto no Facebook, como também pelo YouTube, como os irmãos que estão aqui também presencial. Deus continue abençoando. Há alguns irmãos que nós estamos vendo por estes dias e nós nos sentimos alegres em poder revê-los. Não vou citar nomes aqui, mas os irmãos já sabem. Nós estamos alegres em poder rever alguns irmãos, já fazia alguns dias que nós não tínhamos visto, e outros que nos reencontramos. Então, todos de fato são muito importantes, e principalmente nesses dias em que a carência do calor humano, da companhia, se faz muito maior, não é? Nós estamos aí com uma carência muito grande de comunhão, de estar perto um do outro. Comunhão que eu falo é comunhão, estar pertinho um do outro, e aí a gente realmente tem sentido por esses dias. Mas como há tempo para estar abraçado e há tempo para não estar abraçado, nós estamos vivendo o tempo de não estar abraçada, não é assim? Então,
diz Salomão, que o Senhor disse para todos nós e não nos deixou então enganados: há tempo para tudo debaixo do sol. Aqueles que são sábios compreendem essa situação, essa realidade, e pode então confirmar a sua fé, confiando e esperando no Senhor, porque sabe que o Senhor faz, e tudo que Ele faz é bem feito. Ele não faz nada mal feito, e tudo que Ele disse haveria de se cumprir, e a sua igreja deveria e deve estar atenta a tudo isto. Então, nós agradecemos a Deus e mais uma vez parabenizamos a PIB Moreno por seus 110 anos de organização. Possivelmente no próximo mês a gente tente comemorar essa data tão significativa. Isto, lógico, se tudo andar de conformidade, que a gente possa fazer um momento de gratidão aí com um número maior com os irmãos. Mas eu gostaria de chamar o irmão Eliabe, que nos ajudará aqui também, nos trazendo alguns hinos e nos ajudando a continuar aí entronizando e glorificando aquele que é o Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré. Graças e paz. Como é bom nós estarmos reunidos na casa do Senhor com o propósito de engrandecer o nome dEle. Mesmo perante as dificuldades, as provações, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Nós não precisamos esmorecer a nossa fé. Nós precisamos ficar firmes, porque Deus cuida de mim e de ti. Vamos cantar? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando a... Minuto, Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo e ao teu lado eu estou, mas é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra... mas depois é novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim.
descansa, descansa, descansa em mim. Começo a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Começo a sorrir. Tá vendo a palavra do Senhor? Como ela é fiel? Mesmo nós passamos tempos difíceis, mas Deus sempre tem cuidado de nós. E quando Ele toma cuidado de nós e nós entregamos a nossa vida para Ele, Deus faz coisas em nossas vidas irreconhecível. Até então você saber que a vitória é nossa. Amém? Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui. O povo acreditou. A vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós temos que glorificar a Deus, porque
a nossa fé, ela vai ficar inabalável. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre o natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre o natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre o natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, meu amigo, para que a gente pudesse fazer a leitura do texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo 16. E eu quero compartilhar contigo aqui esta figura tão comum e tão conhecida na Bíblia Sagrada, que é a figura do rico e do mendigo, o rico e Lázaro. Nós temos aí, então,
Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31. Nós vamos fazer esta leitura, logo mais nós vamos cantar o hino de número 25, quando nós faremos o momento de dedicatória de dízimos e ofertas, e depois a gente volta para o texto, para que a gente possa refletir na noite de hoje, nesse texto que já é conhecido, mas com certeza Deus falará e continuará falando aos nossos corações. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras do seu corpo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recentemente os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Cantemos o hino de número 25 do cantor cristão, à medida que faremos o momento de dedicação de bens e vidas, dízimos e oferta. Deixa a tua Bíblia aí aberta, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, para que a gente possa já trabalhar em cima desse texto. Amor é o título do nosso hino. Cantemos. Ele grande amor recebeu, seu amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador da
O que esse amor de nós fará é nos vedados bem. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Os irmãos podem ficar sentados. Obrigado, Senhor, porque cremos na Tua providência, cremos que o Senhor é sustentador e o Senhor que de fato provê todas as coisas nas nossas vidas. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem ajudado a Tua igreja de maneira que tem usado os fiéis na terra para continuar, ó Deus, a obra que o Senhor deixou, de maneira que os dízimos e ofertas continuam então mantendo o trabalho local, trabalho de missões, o trabalho, ó Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Assim te agradecemos por cada dizimista, ofertante, colaborador, cada um que tem se empenhado na obra do Evangelho. Assim te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude e que os valores sejam multiplicados e mais do que abençoados. E possa também, ó Deus, sobre a casa de cada um, o Senhor possa dobrar então as bênçãos, ajudando a cada um ricamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aqui trabalhar com os irmãos esse texto que é bastante conhecido e nós temos aí alguns minutos até às 8h30, até porque tentar hoje os irmãos voltar um pouco mais cedo para casa, não é? E nós temos esse texto que é bastante conhecido, sendo que nas entrelinhas desse texto, a gente pode então perceber aí a figura que Jesus está usando acerca do homem rico e do homem pobre. Agora, é importante a gente observar aqui que não é que Deus esteja de imediato abominando toda e qualquer riqueza, mas sim, a gente está observando aqui um coração soberbo e um coração humilde. O texto, na verdade, quer expressar sempre esse dualismo aí. Aquele que se acha o dono de todas as coisas e aquele que é muito pequeno e que de fato não tem influência, não tem olhar, não tem ninguém assim, teoricamente, humanamente falando, por ele. E aí a gente tem esse texto que é confortante, ao mesmo tempo é um texto de advertência para todos nós. É um texto que nos mostra, então, a realidade dos dois caminhos apresentado pela Bíblia Sagrada, o que também vai evidenciar e vai nos mostrar aí então a clareza de que não existe um terceiro caminho, nem existe, portanto, desculpas alguma que possa ser dada a Cristo. Por quê? Porque Ele mesmo é o autor dos dois caminhos, Ele mesmo é o autor do caminho daquele que está no seio de Abraão, como também daquele que está em tormentos, o qual é chamado aqui de inferno, aquele que está no verdadeiro pandemônio, no verdadeiro tormento. E há quem diga que o tormento aqui é muito maior pela consciência, pela atitude, pelo que ele rejeitou,
quando estava com vida. Então nós temos aí estas duas figuras, a figura do rico que desfruta do que é mais de honroso, talvez, de lucrativo nesta vida, e a figura daquele que mendigava e que nada tinha. Sendo que se inverte os valores à medida que entra no âmbito espiritual. O que tinha muita coisa, ele era pobre por não ter Deus. E o que nada tinha, tinha muita coisa porque tinha Deus. Então nós temos aí um texto que nos mostra a grandeza e aquilo que de fato nos envolve como mistério, os mistérios desta vida. Então nos faz aí refletir sobre as coisas desta vida. Quantas pessoas de nariz empinado, de sapato alto, achando que pode fazer muita coisa ou é muita coisa. E quantas pessoas simples e humildes, pessoas de coração bom, generoso, pessoas de coração, sabe, ali onde o amor, a misericórdia, a bondade tem com abundância. E aí a gente vê que esta pessoa de fato é rica, porque ela tem coisa boa para oferecer, ao invés do outro que não tem nada para oferecer, a não ser a sua impetulância, a sua vaidade e a sua ignorância por desconhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a viver corretamente. A palavra de Deus nos ensina a possuir os nossos bens sem humilhar os demais, ao mesmo tempo que nos ensina a usar os nossos bens a benefício dos nossos e daquele que está ao nosso redor. A palavra de Deus, ela nos ensina de fato que nós somos semelhantes e iguais, independentemente dos recursos. Então, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que há um sistema de igualdade diante de Deus. E quando nós falamos nessa palavra igualdade, nós percebemos então a luta que é da sociedade, da nossa política, daqueles que estão no comando das nações, para tentar haver uma equiparação, uma igualdade social, uma distribuição de renda. Isso tudo vocês observam claramente durante os dias, pela TV, pelo rádio e assim por diante. A tentativa frustrada de tentar colocar as coisas ali numa balança justa, mas o que a gente percebe, como cantava e canta ainda, não é? O cantor Armando Filho, há muitos sem nada e poucos com muito. Há muitos que não têm nada e há poucos que têm muito, têm exageradamente. E aí é a realidade da sociedade capitalista e a sociedade humana que vivemos por tanto tempo. E aí nós temos aí a realidade da vida. Temos aquele que desfruta do bom e do luxo, ao mesmo tempo que humilha o pobre e o miserável. Ao mesmo tempo que nós temos aquele que é pobre, que não tem o que comer, mas tem tudo porque tem Deus no coração, e ainda mais nos mostra que a vida é passageira. Então mostra o texto também que a vida de fato dá o vira-volta. Qual é o vira-volta? A vida nos mostra que nada é para sempre. Nada é para sempre. A gente precisa entender isso muito bem. Nada é para sempre. Nesta vida tudo se acaba. Nós crescemos, nós nascemos, crescemos, construímos as coisas, construímos famílias, mas quando chega a um certo tempo, começa então as coisas a perecer e a sair das nossas mãos e a perder e a ir embora. Não é assim?
que é a realidade da vida. E aí a Bíblia nos mostra o seguinte, que nada que temos ou somos é de propriedade exclusiva nossa. Tudo que temos e somos é temporário, é passageiro, à medida que também devemos reconhecer que de fato o Senhor nos presenteou, nos concedeu aquele momento, mas que também devemos estar atentos para repartir quando necessário, ao mesmo tempo que também ter um coração humilde, generoso, não vaidoso, sabendo que as coisas vão passar. Ao mesmo tempo daqueles que estão perecendo, daqueles que estão com fome, daqueles que estão vivendo das migalhas. O texto também diz que este momento é passageiro e que passa e que logo chegará tempos bons, tempos em que podem ser vistos de uma maneira muito extraordinária, dependendo, logicamente, da sua fé, dependendo da fé dessa pessoa. E aí o texto, então, com clareza agora já nos mostra, tem aquele que tem riqueza, mas tem soberba, ganância, egoísmo e não sabe dividir ou usar o que tem. Temos então o pobre que tem coração simples, que vive de migalhas e sabe que tudo vai passar e que logo chegará o dia do conforto, o dia da segurança, o dia em que o próprio Deus, por meio da sua fé, o recompensará. Então, diante disso, nós temos um texto aí que nos mostra a realidade desta vida. Mas também eu quero que você perceba nas entrelinhas do próprio texto aí desse rico, que nem nome tem aqui, é só considerado rico, e de Lázaro, que é considerado aí o pobre mendigo. Eu quero que você perceba aqui o enredo que se dá. O enredo que se dá era que o pobre pedia ao rico aquilo que era necessário para sobreviver, as migalhas. Mas quando morrem, então é o rico que passa a pedir ao pobre que possa lhe saciar. Então perceba então aí claramente que a vida faz essa mudança rápida diante de Deus. O que é pobre vira rico, o que é rico vira pobre. E aí a gente então tem aí a sabedoria para desfrutar como igreja desses momentos em que a gente precisa aí adquirir e saber que a vida é assim, é rapidamente e ao mesmo tempo ela deve ser muito bem vivida, pois tudo passa e ela vai passar. Não pense porque às vezes você está com saúde, você está com recurso, você está vendo que as coisas estão indo bem, que aquilo é sinônimo de tranquilidade, segurança ou coisa por aí. Não é, porque tudo nesta vida é instável. Ora pode estar em cima, ora pode estar embaixo. É sempre assim. Ora eu posso estar ganhando, ora eu posso estar perdendo. Sendo que a Bíblia me ensina a andar de forma sábia, pelo qual eu possa, através da minha fé, compreender os dois momentos. Compreender os momentos de riqueza e compreender os momentos de pobreza. Os dois momentos podem ser vivenciados por aquele que tem fé em Cristo, em sabedoria, discernimento, de forma que ele mesmo vai moldando e ampliando a sua vida de conformidade com o agrado de Deus e não perdendo o foco, a direção, o alvo daquilo que é mais importante. E o que a Bíblia está dizendo aqui que é mais importante? A Bíblia está dizendo que não é tão importante a riqueza do rico, não é tão importante a pobreza de Lázaro, mas o que é mais importante aqui é o seio de Abraão, que este sim é eterno e é recompensador
para todo aquele que nele espera. Aleluia. Então ele está mostrando aqui que a riqueza passa, a pobreza passa, mas aquele que então é recompensado pelo Senhor da vida, este desfrutará do melhor de todo o episódio, de toda a história. Eu quero te dizer hoje à noite que a mensagem ela é de conforto para continuarmos esperando em Deus, seja naquilo que temos e somos, seja na pobreza, seja na fartura, seja na falta. Mas continuar esperando em Deus é o que a Bíblia nos ensina. Do mesmo jeito que ele diz que nós devemos ter coração simples, humilde, coração doador, coração que de fato reconhece que tudo nesta vida vai passar. Às vezes nós inculcamos com algumas coisas nesta vida e achamos que aquilo ali, sabe, é algo para sempre, é algo deprimente, é algo que nos arruína, é algo que acaba com a nossa vida moral, seja como for. Às vezes nós colocamos algumas coisas na cabeça e para tirar é difícil. Mas sendo que a gente, quando observa um texto como esse, a gente observa que toda a humilhação que Lázaro passou. Foi embora. Que todo momento de dor ou de fome que ele passou, com as chagas que o texto fala, passou, foi embora. Assim como também o luxo e a grandiosidade do rico passou, foi embora, acabou. E o que na verdade ficou e fica como conteúdo é que há dois lugares de habitação para as nossas almas: aquele que de fato é descanso e repouso, como diz a Bíblia, chamado de seio de Abraão, e aquele que é o tormento de nossas consciências, por não ter então do que nos prover diante daquilo que não aceitamos. E aí a Bíblia chama de inferno, ou lugar de tormento, ou lugar de aflição, lugar de acusação por conta dos nossos próprios erros. Diferentemente do outro lugar, que ele chama de lugar de paz, de tranquilidade. No tocante a isso, como nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos em que há muitas mortes, e nós estamos aí perdendo muita gente conhecida, gente, sabe, das igrejas, gente por tudo que é lugar, nós estamos aí sabendo daqui, dali, rapidamente as pessoas morrendo. É importante a gente sempre observar, não é? Algumas frases que são muito comuns e marcantes nesses momentos. É a frase que as pessoas estão acostumadas a dizer assim: descanse em paz, que Deus lhe dê seu descanso. E esse descanso é o que a Bíblia fala de seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de repouso, lugar de fato preparado para os que lavaram as suas vestiduras por meio do sangue de Cristo, no qual nos reconciliou. E aí, então, o episódio nos chama a atenção para estes dias, quanto à necessidade urgente de despertamento. Desperta tu que dorme, porque logo vai passar e estarás frente a frente com aquele que é o Senhor da vida, do seio de Abraão, e aquele que é o Senhor do lugar dos tormentos, que sabe de fato separar, como um grande abismo separa um lugar do outro. Ele que fez, ele que é Senhor de todas estas coisas. E aí ele desperta-nos para ouvir a sua voz e continuar firme, e os nossos corações estarem cheios do amor, da simplicidade, da bondade da palavra, da esperança, do consolo de Deus, sabendo que estas coisas passarão, mas os céus jamais passará, a glória preparada para os santos jamais passará.
Então, temos aí também neste episódio a questão do apelo deste rico. Pede para que alguém venha e pregue na casa dos meus parentes. Isso é muito importante a gente falar na noite de hoje, porque nos tempos em que vivemos, tempos de pandemia, tempos em que a igreja está espalhada, teoricamente, está em casa, está distante do convívio comum da igreja, do esfriamento de alguns, da dificuldade de muitos, da solidão de muitos, da depressão de muitos, enfim, um monte de problema que está cercando. É bom a gente então observar que Deus nos alerta dizendo que Ele continua então falando para as gerações, continua falando e dizendo: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque não virá outro sinal a não ser os sinais já determinados pelas profecias, nos quais anunciam e diz que haverá de acontecer estas coisas. Assim também haverá de acontecer de que a igreja será ali afligida, mas aqueles que esperam e confiam, independentemente se na fartura ou na escassez, continuarão esperando e confiando no Senhor, sabendo que as coisas vão passar e ela logo irá desfrutar da esperança prometida pelo Senhor à sua igreja. E a esperança e a promessa prometida à sua igreja é esta: que aqueles que foram lavados no sangue de Jesus estarão no coro dos santos, na comunhão do Altíssimo, preparados aí por Ele para a apresentação naquele grandioso dia em que Jesus voltar. Então nós temos aí a advertência para os que precisam então deixar a dificuldade de não observar que tudo nesta vida vai passar. Já cantava e canta também Armando Filho, dizendo que tudo vai passar, menos Jesus. Jesus jamais passará, porque Ele é eterno. Então eu quero lhe dizer com isso que a aflição de Lázaro passou e ele pôde desfrutar da alegria dos céus. Aí eu quero então fazer aí esta aplicação para que a gente possa aqui ter um desfecho final do sermão. Dizer o seguinte: vai passar os sofrimentos que estamos passando, vai passar se está havendo falta de comida, vai passar se tem riqueza ou fartura demais, vai passar a enfermidade, vai passar aqueles amigos, vai passar famílias, vai passar empregos, vai passar, tudo vai passar, mas Jesus jamais passará. Então guarda as palavras de vida no teu coração, porque elas te levam para o lugar de descanso e segurança, que é o lugar em que todo espírito precisa estar seguro e amparado em Cristo Jesus, que é o Senhor da nossa salvação. Então, disse o Senhor por meio deste evento aqui, disse àquele rico: não vou mandar ninguém, porque já tem gente suficiente pregando e anunciando lá embaixo. Já tem gente anunciando nos 4 cantos da terra, anunciando e falando. E quem tem ouvidos, ouça e desperte e compreende o que Deus tem alertado, estimulado, avivado, mostrado o poder da sua glória
as mensagens que ele mesmo tem falado para a terra, para todos aqueles que ainda estão vivos. E aí vem então a certeza de que o Senhor cumpre com retidão tudo aquilo que ele falou. Então não vai precisar ressuscitar nenhum morto para que alguém creia nele, não vai precisar mandar ninguém de lá para cá, e tampouco não haverá nenhuma comunhão entre as trevas e a luz. Os céus e o inferno jamais podem se unir. Então temos aí tudo muito bem estabelecido: os céus do Senhor, o inferno com seu tormento, os anjos e todos os santos já guardados, aqueles que dormiram no Senhor, e a sua igreja viva na terra, ouvindo, e aqueles que estão afastados ou estão frios, que despertem urgentemente, e assim a igreja caminha, porque logo, logo vai passar, e logo, logo ela alcançará a presença do Altíssimo. Eu estava dizendo por esses dias, irmãos, e pensando comigo, e dizendo, estava dizendo lá atrás agora, dizendo: todo aquele que for sábio, procure andar em paz com todos. Todo aquele que for sábio, procure pedir perdão e perdoar. Aquele que for sábio, procure quebrantar o seu espírito e o seu coração, pois tudo vai passar, e rapidamente, como a neblina, vai passar, e nós logo, logo voaremos. É o que está acontecendo. Milhares de pessoas voando, já são mais de 1 milhão e pouco em todo o mundo, já mortos só pela Covid, fora os que morreram de infarto, fora os que morreram de câncer, fora os que morreram por alguma outra doença, já morreram somente este ano. Vai tudo passar, esta geração inteira vai passar. Então, para que tanto rancor? Para que tanto redemoinho? Para que tanto, sabe, rem? Quem é sábio procura se preparar e está atento, pois tudo nesta vida passa, menos Jesus de Nazaré. E o meu alvo e o teu alvo deve ser o seio de Abraão, que é o descanso eterno para todos os santos, lavados e remidos e perdoados pelo Cordeiro de Deus. Então, se o teu alvo for igual ao de Lázaro, está no seio de Abraão, então faz tudo o que Deus te mandou fazer, porque tudo vai passar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, te dê um sono tranquilo, te leve em segurança para a tua casa. Que o Senhor abençoe e guarde todo o poder constituído e democrático de nossa cidade. Que o Senhor abençoe o novo prefeito, os novos vereadores. Imploremos ao Senhor por todos eles, oremos por eles, porque todos nós precisamos orar pelas autoridades, ainda que talvez não concordemos aqui e acolá, mas a Bíblia diz que devemos orar por eles. Assim, tenha um coração sábio, quebrantado, humilde, saiba ter o que tem, e até na fartura, na pobreza, saiba também viver de forma que agrade a Deus, de conformidade com aquilo que a Bíblia te ensinou, para que você possa então perceber e saber que logo vai passar, e então logo estarás
naquele lugar preparado para todos os santos em Cristo Jesus. Tudo vai passar. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Nós agradecemos a presença aqui de todos que estavam sintonizados e estão sintonizados pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando então que quarta-feira temos culto de oração aqui na igreja, presencial, e está sendo gravado. Agora, com umas modificaçãozinhas aí, né? Alguns irmãos têm vindo, participado mais para orar, porque a gravação não permite a gente estar cedendo a palavra para os irmãos. Mas terá culto de oração quarta-feira. E lembrando aos irmãos, próximo domingo, tudo continua do mesmo jeito, no mesmo horário, se o Senhor não voltar, e lógico, se nós estivermos aqui. Não é isso? Se nós estivermos aqui. Se tudo der certo, estaremos domingo pela manhã, 10 horas da manhã, e à noite, às 19 horas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina então a saber que nada nesta vida é para sempre, e que tudo nesta vida passa, e que a Tua palavra nos ensina a viver cada momento, cada etapa, de maneira que passamos por momentos bons e momentos tristes, mas sempre crendo e confiando que o Senhor continuará cuidando de nós. E, ó Deus, que os nossos corações tenham como alvo Cristo Jesus, o Senhor, que tem de fato repouso e descanso para todas as almas atribuladas e angustiadas, todas as almas que sofrem e clamam por misericórdia, encontrará misericórdia em Cristo Jesus. Que caia por terra toda soberba, orgulho, vaidade, poder, todo egoísmo e avareza humana possa cair por terra, que possa predominar de fato a vontade e soberania da Tua palavra, nos ensinando a viver corretamente. Assim nós te agradecemos e te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.